gostaria de perguntar para vocês o que mudou na vida de vocês antes de vocês serem famílias acolhedoras e agora, nesse momento. Em relação pessoal, como pessoas, qual foi o ganho que vocês tiveram enquanto pessoas? Como eu falei anteriormente, assim, o acolhimento familiar, para nós, foi um divisor de águas. Porque, na verdade, as nossas filhas não moram mais com a gente, mas elas se envolveram também muito nesse trabalho que a gente faz. A gente começa a olhar para as pessoas de uma forma muito mais humana, a gente começa a ver que não existe abandono, existe sim uma falta de apoio dessas famílias, que essas famílias precisam muito ser ajudadas. O que seria de nós se não tivéssemos as nossas famílias ou amigos no momento de necessidade? Talvez a gente fosse uma dessas famílias que estão nessa situação. Então, a gente, assim, eu acho que a maior, assim, primeiro, uma coisa que a gente aprendeu no curso de capacitação, que foi até a Carol que falou, que a gente estava falando o que seria importante para ser uma família acolhedora. Aí a gente racionaliza tudo, né? Porque a gente está aprendendo na teoria, então a gente racionaliza tudo. E aí ela veio com uma fala, ela falou o seguinte: gente, ninguém falou uma coisa, ninguém falou do mais importante, que é o amor, né? E isso a gente vivencia no dia a dia com essas crianças, com esses bebês. Assim, o amor que a gente tem por eles, o comprometimento que a gente tem é muito grande, mas a gente tem muito... É tão estranho, porque as pessoas não conseguem entender isso. Mas eu tenho tão claro, eu e o Beto, a gente tem tão claro qual é o nosso papel na vida das nossas bebês, que a gente acolheu, que é um papel temporário. Nós estamos com elas no período que elas precisam da gente, porque elas estão vivendo um momento de fragilidade. Mas esse momento vai ser superado e elas vão seguir o caminho delas. E, por mais que seja triste a gente ter essa despedida delas, a gente saber que elas estão bem, que elas seguiram o caminho delas, é muito mais gratificante do que esse sentimento que a gente tem. Então, tudo isso que a gente vive, não tem como dizer, mudou a nossa vida para melhor. Mudou a forma como a gente vê as pessoas, mudou a forma como a gente vê a nossa comunidade. A gente consegue, eu sinto que hoje em dia, uma coisa que eu sinto é que assim, a nossa família ela está muito mais ligada nas causas sociais do que ela era ligada antes. Parece que você vai semeando de alguma forma com o que ela está vendo que a gente vivencia, com o que ela vê, o que a gente aprende, de alguma forma aquilo toca aquela pessoa. Então, ela vai procurar ajudar de uma outra forma, vai na comunidade dela, ela vai fazer algum tipo de coisa para mudar, de fato, né, o quadro que a gente vive. Porque, sinceramente, se a gente for depender só do governo para fazer as coisas, a gente não consegue. Então, a gente tem o poder, a gente tem que se empoderar disso e tentar ajudar do jeito que a gente pode. Isso dá uma satisfação muito grande assim, para a gente. Eu participei nos primeiros encontros e agora vocês são as que me estão ensinando a mim, então eu fico muito emocionada com isso. E eu lembro dos nossos encontros que o medo à separação era a primeira coisa que a gente está falando. Quando acabamos os encontros, já quase não falávamos da separação, eram tantas outras coisas que já esquecemos o assunto da separação. Então, eu queria saber agora como vocês sentem que seus amigos, outros familiares, pessoas que conhecem, que sabem que vocês estão acolhendo, percebem isso que vocês fazem, como sem essa coisa da criminalização. Às vezes sentem que olham para vocês falando, nossa, mas você não vai sentir aí nada quando se separa, ou não quer adotar melhor, ou todo mundo está recebendo isso com uma boa acolhida. E mais, vocês sentem que a experiência de você dá para chamar a mais famílias para ser acolhedoras? A minha família mudou totalmente a forma como vê o acolhimento. A minha família torce pelos bebês, torce por todos os bebês acolhidos, principalmente para que essas crianças voltem para a família de origem. Isso foi uma coisa que a gente, com o tempo, na nossa família mais próxima da gente, a gente conseguiu mudar. E é muito legal, porque hoje as minhas irmãs elas já ligam para saber se tem alguma notícia.
como é que se já tem algum encaminhamento, como que ela está, se ela está bem. Então, quer dizer, muda totalmente a forma de ver, né, de olhar para essa criança, de não vitimizar essa família de origem. Então, assim, realmente, por isso que eu falo que é um trabalho que ele, na verdade, ele permeia várias outras situações na vida da gente. Agora, com relação ao acolhimento familiar, é muito difícil. A gente tem tentado de várias formas, né, chamar outras famílias que são mais próximas. As pessoas até se interessam, mas elas, por vários motivos, elas têm várias questões sobre isso. Não é uma coisa simples de se fazer, mas eu acredito que esse quadro vai, mesmo que seja aos poucos, isso vai mudando, né? É gradativo, não tem uma chavinha que vira, né? Tem uma construção. Essa parte com as amizades é bem interessante, porque a primeira reação foi entre vocês estão loucos e também olhar essa parte da separação, né? Aos poucos, isso vai entrando nos eixos, as pessoas vão entendendo, mas o mais complicado ainda é, assim, mais a parte da amizade, família é mais fácil de você falar, é o olhar preconceituoso com as situações que geram o desacolhimento. Então, a média do olhar sobre a situação das famílias de origem é muito ruim. E é muito, mas, ao mesmo tempo, é muito simplista. Então, se você tem paciência de dialogar, você consegue quebrar isso, porque os argumentos também são muito fracos. Né? São muito fracos. Então, mas é um exercício. Ainda fica aquela questão de endeusar a ação, como se fosse uma coisa, nossa, como vocês são bons. Isso, nossa, me dá uma... não, eu estou fazendo um serviço, eu não estou... Porque ao as pessoas olharem como se fosse um ato de bondade, elas estão se colocando fora daquilo, como se elas não pudessem também fazê-lo. Né? Então, isso é uma barreira relativamente grande, ainda para trazer mais gente para o círculo.